Paz, amados. Boa noite. Boa noite, Alexandre, Betânia, Laurinha, Lucas. Boa noite, Sandro, Cássia. Boa noite, Leila. Roger, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Boa noite, Gabriel. Deus te abençoe grandemente. Vanderlei, boa noite. Ivaneide, Deus te abençoe. Neidinha. Oi, Neidinha. Deus te abençoe, viu? E agora nossos anfitriões queridos, Lucas e Michele. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Então, queridos, estamos aqui nesta noite, né, para fazer a nossa ministração, para estar mais pertinho de vocês, né? A gente sabe que está distante fisicamente, mas no coração a gente está bem pertinho. É verdade. Né? E então que nessa noite nós possamos nos conectar juntinhos, né, em unidade ao Senhor, para estar adorando a Ele, para estar falando palavras dEle, Exatamente. né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas nós sabemos e cremos que o Senhor Jesus, Ele está à frente de tudo, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando das pessoas enfermas, Ele está cuidando das pessoas que estão hospitalizadas, Ele está cuidando dos idosos, Ele está cuidando dos nossos familiares. Basta que assim a gente creia, né? É verdade. Então vamos voltar ao nosso pensamento agora, né? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse dia, agradecer a Ele pelas nossas vidas. Amém? E depois nós vamos adorar ao Senhor. Sim, meu Pai. Amém? Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Amém, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor, em que o Senhor, Pai, nos sustentou, o Senhor nos livrou de todo o mal, Pai. Amém, Jesus. Nos deu, Senhor, novas esperanças, Pai, para que nós pudéssemos lembrar, Senhor, que amanhã é um outro dia, Senhor. Amém. E o Senhor, Pai, como diz a tua palavra, renova as suas misericórdias a cada manhã, Amém, Pai. Jesus, eu creio, Por isso, Pai. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor, te adoramos, Pai. E nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Teu lugar, Senhor, seja o lugar de destaque, Senhor, em cada uma dessas residências, Senhor, que nós falamos aqui, Pai. Amém, Jesus. E nessa, Pai, porque aqui o Senhor já está, Pai. Amém, Porque Jesus. diz a Tua palavra, Senhor, que onde estiver dois ou mais reunidos, Senhor, falando de Ti, o Senhor Amém, ali Jesus, estará. aleluia. E nós aqui estamos, Pai. Eu creio, Glórias Senhor. a Ti. Obrigado, meu Deus. Amém, Jesus. Senhor. Muito obrigado, papaizinho querido. Amém, Jesus. Esse amor invada, Pai, a casa de cada verdade, irmão, Senhor. Senhor. Em nome do Em nome Senhor do Jesus. Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor nesse momento possa estar visitando, ó Deus, cada liderado, Senhor. Sim, Pai. Que o Senhor esteja visitando cada uma dessas pessoas citadas aqui. É verdade, Em nome Jesus. do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha fortalecer a imunidade dos meus Sim, irmãos. Pai. Faça Venha isso, fortalecer Pai. a nossa Porque o Senhor é imunidade, Senhor. misericordioso, Senhor, Para que nós bondoso possamos, conosco, Senhor, em Pai. nome do Senhor Jesus, atravessar essa situação tão difícil. Sim, Ó Senhor, Jesus. vivendo verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. É Que verdade, podemos Jesus. pisar serpentes e escorpiões e nada nos causará dano algum, meu Sim, Pai. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor. Nunca houve um tempo, ó Deus, em que nós precisamos, Senhor, viver tanto a Tua palavra como verdade, esse de agora, Jesus. Pai. Então nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas. Sim, E Senhor. profetizamos, Senhor, o sangue de Jesus passado sobre cada lar dessas pessoas Em citadas nome aqui. do Senhor Jesus, sobre o Pai. nosso lar, Pai, sobre o lar dos nossos filhos, dos Sim, nossos Jesus. familiares, nos livrando, nos guardando de todo o mal, Sim, Senhor. meu Senhor. Em nome de Jesus, amém, Amém. Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Agora recebe, papaizinho querido, a nossa adoração, Senhor, em Sim, nome Pai. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Vamos Amém. adorar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com louvor, minha morada, queridos. Amém. Glórias a Amém, Deus. Jesus. Seja exaltado, Paizinho. Seja glorificado, Senhor, no teu trono de honra e glória, Deus. Oh, Pai, recebe a nossa adoração, Senhor. Jesus, pode entrar. Jesus.
Olho para as minhas mãos, cansei de andar para. Olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Como simples mãos, eu não preciso delas, se não for te tocar. Pode ficar.
Glórias a ti, Deus. Senhor. Deixa eu falar. Meu Deus. Começou um novo esboço, né? A partir de hoje, a gente vai falar a respeito do verdadeiro alimento. Amém, Né? Jesus. O texto base está lá em João, capítulo 4. Né? E eu queria ler esse texto para vocês. Né? Principalmente agora que estamos nas vésperas, né, de vivermos o que foi profetizado, né? E a gente creu, na verdade, que nós teríamos uma grande colheita de vidas. Amém, Jesus. Né? Por meio das casas de paz. Isso a gente creu. Aleluia. O Espírito Santo tem nos despertado a orar, a nos posicionarmos nesse propósito. Amém. Amém? Então, por causa disso, a gente vai ler o texto. O texto é bastante longo, né? Eu vou ler aqui um pedaço, depois vou pedir para a Cidinha ler o restante, tá? O texto, na verdade, é João 4, vai do 1 até o 42, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 1 até o 30 e depois a gente lê o restante, ok? Então eu começo. É a história da mulher samaritana, todos já conhecem, a verdade é essa. Mas eu queria, né, elencar algumas coisas. Diz assim a palavra: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizado, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase hora sexta. Então, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus lhe pediu, na verdade, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com Samaria, com os samaritanos. Não é? E Jesus lhe disse, se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias a ele e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher ao Senhor, tu não tens como tirar a água. O poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele mesmo, ele mesmo, a água? E o Senhor Jesus e o Senhor e o gado? Jesus lhes respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte,
e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Amém? Glórias a Deus. Essa história é muito bonita, né? Mas eu queria frisar algumas coisas aqui, na verdade, né? Olha só que coisa interessante. Jesus, ele não entrou na cidade. Ele tinha 12 discípulos. Mas Jesus ficou do lado de fora da cidade. Naquele tempo, as cidades elas tinham uma muralha, né? Então, ela era cercada. Então, as pessoas tinham como saber onde eram os limites da cidade. Hoje é mais complicado, mas naquele tempo, ele ficou de fora. E os discípulos foram para a cidade para comprar comida. A verdade é essa, eles foram para comprar comida. E olha só que coisa interessante. Os discípulos, eles devem ter passado algum tempo lá, né? Principalmente porque, enquanto Jesus estava esperando, né, apareceu a mulher para buscar água. E aí Jesus falou com ele, né? Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, é que, na verdade, Jesus, lá no versículo, ainda não. Porque Jesus, ele ficou, na verdade, um tanto, como é que eu posso dizer, sem fome. E é aí que eu queria deixar uma coisa bem, né, explícita, porque se os discípulos foram até a cidade para comprar comida e eles estavam viajando e tudo lá era muito distante uma cidade da outra, como é que todos estavam com fome e Jesus não estava? Vamos seguir a leitura? Agora, a partir do versículo 31, ok? E diz assim: e entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes, porém, porventura alguém o que para ele comer? Alguém trouxe comida para ele comer? Por que ele está sem fome, né? Se a gente viajou tanto tempo e a gente demorou mais algum tempo, e quando voltou que deu a comida ele não queria, o que aconteceu, né? Então Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E aí ele disse ainda: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão. Quer dizer, quem colhe recebe a recompensa. Galardão é recompensa, né? E ajunta o fruto para a vida eterna,
para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Os outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra que a mulher testificou. Disse-me todo mundo, ou disse-me tudo quanto tenho feito. Amém? Até aí. Olha só que coisa interessante. Jesus, ele estava sem fome, né? E é interessante, né, que os discípulos devem ter ficado bastante tempo lá, né? Como eu já disse, não foi uma coisa rápida, né? A gente não conhece a cidade, então a gente anda, quando a gente vai para uma cidade nova, a gente fica andando por tudo quanto é lugar, a gente não compra as coisas logo de cara, a gente passa por ali, passa por aqui, né? Vê quanto custa, não é assim, velho? Né? E aí a gente acha uma loja e compra, ou pergunta, né? Onde tem aquela loja? Eu queria comprar, não sei, eu queria comprar queijo, mortadela, né? Onde que eu posso comprar isso? Tem um pãozinho gostoso, onde que eu posso comprar? E as pessoas indicam, não é assim que funciona? É assim, né? Basicamente é assim. Mas demorou, né? E aí, quando eles voltaram e foram entregar a comida para Jesus comer, ele falou, pô, peraí, eu não quero. Por que não quer? O que aconteceu? Será que alguém já veio aqui e trouxe comida para Jesus? O que você acha, bem? Na verdade, né, eu entendo que quando Jesus mandou que eles fossem comprar comida ali, não era, na verdade, a comida, Jesus não queria que eles fossem lá comprar comida, trouxesse a comida propriamente dita. Eu creio que no coração do Senhor estava que eles fossem lá para pregar a palavra, para falar do amor de Jesus, né? E o Senhor depois ainda falou, né, que não foi para isso que ele veio, que um pouquinho antes lá no texto, fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai, né? Essa é a verdadeira comida. É isso mesmo. Né? Fazer a vontade do Pai. Então, o que Jesus queria, né? Ele não estava com fome nada. Ele queria, acho que, ver o coração daqueles discípulos, se eles iam lá, iam falar do amor de Jesus, né? E demoraram tanto tempo e trouxeram, né? Foi comida. Olha só que coisa interessante, né? A gente tem que lembrar, né? Os discípulos eram 12. Eles entraram até na cidade e voltaram com alimento, comida de se comer, né? Jesus, ele ficou fora da cidade, ele não chegou a entrar lá não, né? Mas ele pegou a comida, ele conseguiu, na verdade, uma coisa que a gente às vezes acha que é tão difícil. Ele falou a verdade para aquela mulher samaritana. E olha só que interessante, ela ficou tão maravilhada que olha o que diz lá no versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela foi testemunhar. Ela deixou o cântaro. O cântaro é... Vamos pensar numa coisa fácil da gente lembrar. O cântaro é um filtro daquele de barro que a gente tem em casa, só que ele tem um outro formato que dá para você carregar para cima e para baixo. Mas basicamente é um filtro de barro. Amém? E olha só, e ela foi para a cidade só dizer o seguinte, olha o que diz lá no versículo 39. Ela só falou, disse-me, aqui ó, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Em Jesus, pela palavra que a mulher testificou. O que a mulher falou? Ele disse-me
tudo quanto tenho feito. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Enquanto os discípulos foram em 12, entraram naquela cidade, voltaram e trouxeram comida, Jesus está atrás do quê? Ele está atrás, na verdade, o tempo inteiro, em salvar as vidas, para que as pessoas creiam que Ele veio para esse mundo para nos salvar, para nos libertar, tá? Para que todo aquele, está escrito na palavra, que todo aquele que nele crê será salvo, for batizado, né? Então, na verdade, ele só está atrás desse alimento. O que é? O alimento que Deus quer e que a gente precisa dar para Jesus é vidas salvas, né? Então, muitas vezes a gente passa por tantos lugares, a gente vai trabalhar, a gente pega condução, a gente passa pelas ruas, a gente vai para a escola, vai para a faculdade, fala com amigos, com vizinhos, e a gente nunca fala de Jesus. Jesus, ele simplesmente abriu a boca dele e ele falou sobre a vida daquela mulher, né? Ele falou sobre a vida daquela mulher? Falou sim. Quando a mulher falou que não tinha marido, o que Jesus respondeu? Dissestes bem, não tem marido, porque tiveste 5 e nenhum deles era teu marido. Às vezes a gente até conhece pessoas, né, que fazem coisas erradas. Não estou falando de um homem que tem a mulher e não a mulher não é dele, nem marido. É outras coisas. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, são corruptas, e a gente até conhece, né? E a gente, ao invés da gente falar, né, que a pessoa está fazendo coisa errada, a gente se cala. Né? A gente vê que as pessoas às vezes querem levar vantagem, ao invés da gente alertar, a gente fica calado. Será que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Se nós dissermos que a gente fala o tempo inteiro que a gente crê em Deus e que a gente é de Deus, né? Por que a gente não faz a vontade dele? Porque muitas vezes a gente fica calado. Deixa eu falar uma coisinha, é tremendo isso, por quê? Porque muitas vezes, lógico que a gente não vai sair por aí apontando o dedo para as pessoas, acusando, até porque acusador é Satanás, né? Não somos nós, Jesus nunca acusou ninguém. Mas uma vez que você conversa com alguém ou que tem relacionamento com pessoas e você sabe que a pessoa está errada, está em pecado, né? Só o fato de você falar do amor de Jesus, só o fato de você falar do plano de salvação, só o fato de falar que Deus é amor, só o fato mesmo de falar de Jesus, de ministrar Jesus, falar coisas sobre Jesus a essa pessoa, o Espírito Santo de Deus é quem vai constranger, né? Amém. É o Espírito Santo de Deus quem vai constranger as pessoas e de repente pode levar ela ao arrependimento. De repente é num momento até que nem ela está ali com você, né? Que ela não esteja ali com você, é um momento que ela vá para casa dela ou depois de uma conversa. Mas com certeza, se você falou de Jesus, do amor de Jesus, se você falou acerca das coisas de Deus, o Espírito Santo vai constranger essa pessoa onde ela estiver, né? E de repente lá onde ela está, ela acaba se arrependendo, né? E entregando a vida para Jesus, confessando Jesus, dizendo a Jesus que é pecador e que precisa de arrependimento, para que Jesus a perdoe, né? Então o importante é falar do amor de Jesus, independente de onde a gente estiver. Né? Agora chega o tempo aí de casa de paz, é o tempo de estar ganhando vidas para Jesus, né? Na palavra diz que os campos já estão brancos, né? E já está tudo branquinho, né? De repente não foi eu que plantei, não foi o Carlos que plantou, não foi a Leila, não foi a Cássia, o Alexandre, Betânia, a Neide, ou qualquer um de nós, Ivaneide, Vanderlei, Gabriel, nenhum de nós, Michele, Lucas, de repente não fomos nós, né, que plantamos, mas os campos estão brancos, de repente está esperando só alguém ir lá para colher,
Exatamente. Então é por isso que a gente tem que ter Jesus o tempo todo no coração e falar o tempo todo sobre o amor de Jesus, né? Porque as vidas estão aí. Né? E Jesus, nós às vezes tá tudo muito light, mas Jesus tem pressa. Exatamente. Jesus tem pressa. Basta a gente olhar para essa pandemia que está aí, quantas vidas estão sendo ceifadas sem ter ouvido, né? Falar de Jesus. Quantas vidas se perderam? É verdade. Né? Quando muitas delas provavelmente não tinham o amor de Jesus. Amém? Amém? Bom, hoje, tá? Mas eu queria compartilhar com vocês uma pergunta. Eu gostaria que vocês não me respondessem, mas respondessem para Deus. A pergunta é, né? Qual sua expectativa em relação à igreja para este ano? A igreja de Jesus, no meu ponto de vista, somos nós. Então, qual é a minha expectativa para mim mesmo este ano? O que eu vou fazer para o crescimento do povo de Deus? Amém? Meus amados, fiquem com Deus. Deus abençoe. E este ano e esta semana nós vamos frutificar. Deus abençoe. Deixa eu só dar um avisozinho aí, né? A respeito do quilo do amor, das ofertas, de dízimos para pessoas que não têm, de repente, né, não conseguem fazer isso online. A igreja vai estar aberta, deixa eu ver aqui direitinho, que eu anotei, não coloquei na agenda, e aí a gente se complica tudo. A igreja vai estar aberta nos dias, acho que 11 e 12, 11 e 12, acho que é das 11 ao meio-dia, né? Mas eu vou colocar no grupo direitinho. Para quê? Para que a gente possa levar o nosso quilo de amor, né? Se alguém quer entregar dízimo, oferta, entrega para o seu discipulador, dá uma maneira de se encontrar com o seu discipulador na igreja. Nesse dia vai ter alguém lá para receber dízimo, oferta, o nosso quilo de amor, porque a gente sabe que, principalmente agora, gente, nessa fase que nós estamos passando, tem muita gente precisando, tem muita gente necessitado, né? Então que a gente não deixe de levar a nossa contribuição do amor. Amém. Amém, queridos? Olha, que vocês tenham uma noite abençoada, que Cheia a da paz presença do do Senhor esteja na casa de cada um, que o amor de Jesus invada cada um de vocês, Em nome do Senhor os Jesus. familiares, que os anjos do Senhor estejam guardando a cada um de vocês nesse tempo. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus os abençoe. Um beijo a todos. Esse ano nós vamos frutificar, hein? Amém.